o diploma legal que regulava armas de fogo no Brasil. Tá? Depois de 1940, quando entrou o novo Código Penal e deixou de existir crime de porte ilegal de arma de fogo, veio apenas a Lei de Contravenções Penais, tá? 1941, e o R-105 ficou soberano, inclusive determinando quem que poderia dar porte de armas para civis. Ok? No plano da hierarquia normativa, a gente só queria lembrar um pouquinho do princípio da pirâmide de Kelsen. Existe, e nós seguimos em todo o processo legislativo, uma determinada hierarquia que começa na Constituição Federal, leis complementares, leis federais, chegamos nos decretos e abaixo dos decretos as portarias, instruções, etc. Então, dentro desse contexto, qual que é a posição do R-105 como decreto? Curiosamente, ele tem uma função de decreto executivo, que é um dos poderes do presidente da República. O presidente da República pode e deve administrar a coisa pública através de decretos. Tá? Só que, curiosamente, quando a gente fala do R-105 em específico, nós vemos que existem duas atribuições do Exército. O artigo 23, sobre a regulamentação de produtos controlados, e o artigo 24 já fala da gestão do sistema em si, tá? A operacionalização. No meu entender, colocar a classificação de produtos controlados dentro de decreto presidencial, no momento é inadequado. A gente deveria fazer o que acontece como, por exemplo, na lei de drogas, onde nós temos uma portaria da Anvisa que diz o que é e o que não é um produto tóxico, e como a lei de tóxicos é uma lei penal em branco, então essa portaria da Anvisa complementa. Eu acredito que a classificação de produtos controlados, artigo 23 do Estatuto do Desarmamento, deveria acontecer em portaria do Exército Brasileiro, inclusive para dar mais autonomia e mais margem de trabalho para a própria Diretoria de Fiscalização dos Produtos Controlados. Ok? Então, o projeto atual do R-105 traz definições do que é proibido, do que é restrito, permitidos, o que é de valor histórico, no artigo 53, só que falhou ao não trazer a definição do que são produtos obsoletos. Isso é muito importante. Nós temos coleção de armas, temos museus, né? Queremos preservar a memória nacional, e a definição de obsoletos é muito importante. Sobre a fiscalização de produtos controlados, mais especificamente, nós, CACs, nós, federações, confederações, acreditamos que o Exército deve controlar um pouco mais os produtos, esse sim o escopo da classificação de produtos controlados, e menos atividades. Por quê? Porque o controle das atividades desportivas é feita pela Lei Pelé. Então, é lá que diz quem que pode ser uma confederação, a federação, o clube. A fundação dessas instituições ocorre pela Lei de Registros Públicos, que a gente já cumpre todas essas regras. E os nossos campeonatos, por exemplo, são atividades desportivas. Então, eu acredito que, nesse ponto, já foge do escopo do Exército Brasileiro. O escopo do Exército Brasileiro é registrar pessoas físicas e jurídicas, ok? Fazer o controle dessas pessoas contra a legalidade e fazer o apostilamento dos produtos que nós utilizamos. Uma coisa que se confunde muito é porque as armas são registradas na Polícia Federal, no SINARME, e no Exército Brasileiro nossas armas não são registradas, nossas armas são apostiladas. Então, por exemplo, enquanto eu estiver com o meu CR em dia, eu não vou poder cometer o crime de posse ilegal de arma de fogo se a minha arma estiver apostilada, porque não existe um vencimento
do apostilamento. O que existe é um vencimento do meu registro do CR perante o Exército Brasileiro. Tá? Inclusive existe em portaria. Se eu não renovar o meu CR, o Exército Brasileiro vai me notificar, eu vou ter um prazo. Uma coisa que me incomoda um pouco no novo projeto é a questão de definição sobre o desporto. O Exército já, em várias tentativas, tentou colocar apenas o controle sobre o esporte formal. A Constituição Federal, o artigo 217, diz que a responsabilidade do Estado prover os esportes formais e informais. Na Lei Pelé, artigo 1º, repete-se a mesma coisa, são os esportes formais e não informais. No que isso nos atinge? Eu tenho um membro lá da nossa associação, tá? Hoje nós somos já entidade desportiva, e que ele não quer competir, ele não quer medalha. O que ele quer? Ele quer cumprir a portaria 51 e ir 8 vezes no clube para dar tiro em latinha. Assinou a presença, fez os disparos dele, para ele está bom. Isso é esporte informal. E o Exército não pode abrir mão de controlar isso pelo seguinte, porque o registro desse atirador é feito perante o Exército Brasileiro, ok? Então eu queria que fosse corrigido isso. O Exército deve sim controlar o esporte formal e informal. Só mencionando um pouco sobre o que é a Associação Brasileira de Atiradores Civis, nós somos uma entidade nova, temos 2 anos e meio. Nós nascemos para fazer a defesa institucional de proprietários de armas em todo o Brasil. Quem que são os nossos associados? É o militar, é o civil, é o policial federal, é o juiz de direito, é o promotor de justiça. São todas as pessoas que possuem, portem armas. O deputado, nosso membro honorário, também o deputado Eduardo Bolsonaro, nosso membro honorário, né? Ele está presente aqui, mas o Dr. Onyx Lorenzoni. E nós queremos, sim, uma participação cada vez maior dos senhores deputados conosco. Mas